Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim trazer mais contos do livro Contos, Imaginação e Mistério. Os contos que eu vou falar no vídeo hoje são A Máscara da Morte Vermelha e O Enterro Prematuro. Eu vou começar com A Máscara. Nesse conto, o autor começa nos contando... Tá, nesse conto, o autor nos conta que, naquele lugar onde se passa a história, uma peste chamada Morte Vermelha está se alastrando pelo lugar. É uma doença horrível. E ele descreve que a pessoa que contrai essa peste, ela começa a sentir fortes dores pelo corpo e começa a sair sangue pelos poros do corpo. Os poros do nariz e daqui do rosto, que é o principal lugar onde ocorre o sangramento, começa a sair sangue, assim. Nossa, que agonia, só de imaginar. Tudo isso durava mais ou menos uma meia hora e terminava, obviamente, com a morte de quem contraiu essa peste, essa doença horrorosa. Que meu Deus. E aí que vem o nome Morte Vermelha. O narrador nos conta também que nesse lugar existe um príncipe chamado Próspero. E esse príncipe, ele decide, depois que a terra dele começou a ficar meio vazia por conta das mortes, que ele vai ficar enfornado dentro do seu castelo com alguns membros da corte e outras pessoas ricas da sociedade. Ele fez todos os preparativos para que ele e os seus convidados tenham o maior número de divertimentos possíveis. Alguns meses depois do confinamento, as pessoas continuavam morrendo do lado de fora. O Próspero decidiu dar uma festa, mais precisamente um baile de máscaras. A descrição do lugar em que vai acontecer a festa é uma coisa muito bonita, gente. Seriam aproximadamente 7 salões e cada salão seria composto por uma cor. Então nós temos o azul, o púrpura, o roxo, o verde, o laranja, o branco e o preto. E o narrador ele ainda descreve que apesar de serem 7 salões, tudo parecia fazer parte de um único salão. Seria mais ou menos como se você olhasse de cima para o salão, você veria tudo colorido. O narrador, inclusive, ele usa umas 3 páginas para descrever todo o lugar. Então você tem uma imagem bem precisa do salão na sua mente. E na minha mente ficou uma coisa muito, muito, muito bonita. No salão, que tem a cor negra, há um relógio de ébano que recebe uma descrição muito interessante. Havia nesse aposento ainda, encostado na parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo oscilava de um lado para o outro com um ruído surdo, pesado, monótono. E quando o ponteiro dos minutos completava seu percurso diante do mostrador e soava a hora, dos brônzeos pulmões do relógio brotava um som distinto, alto, profundo, extremamente musical, mas vibrando com a nota e ênfase tão peculiares que, ao lapso de cada hora, os músicos da orquestra eram obrigados a fazer uma pausa momentânea em sua apresentação para escutar o som. E desse modo, os valsistas forçosamente interrompiam suas evoluções e um breve desconcerto tomava conta de toda a alegre comitiva. E enquanto o carrilhão do relógio ainda soava, observava-se que os mais agitados iam ficando pálidos, e os mais idosos e entorpecidos passavam a mão na testa, como que em confuso devaneio ou meditação. Mas quando os ecos cessavam por completo, risadas despreocupadas percorriam na mesma hora a multidão. Os músicos se entreolhavam e sorriam, como que de seu próprio nervosismo e tolice, e prometiam uns aos outros, sussurrando, que os próximos repiques do relógio não produziriam neles semelhante emoção. Então, transcorrido o intervalo de 70 minutos, seguia-se outro pique do relógio e então o mesmo desconcerto, tremores e meditação de antes. Gente, eu achei a descrição desse relógio sensacional, mas eu vou falar dela mais tarde. Apesar dessas interrupções do relógio, a festa continua normal, as pessoas se divertem e tal, só que depois de um tempo, eles começam a notar que tem uma figura muito estranha no meio do salão. Tipo, no meio, as pessoas estão em volta e eles começam a olhar e pensar, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Quem é esse cara? Então, em uma reunião de fantasmagorias, tal como essa que pintei, deve-se muito bem supor que para estimular tal comoção, a aparição nada tinha de ordinária. Na verdade, a licença para fantasias da noite era quase ilimitada, mas a figura em questão superava em herodianismo o próprio Herodes, e fora além dos limites até do indefinido decoro do príncipe. A comitiva toda de fato parecia agora sentir profundamente que no traje e na conduta do estranho não existiam nem humor nem civilidade. A figura era alta e descarnada, e amortalhada da cabeça aos pés nas roupagens do túmulo. A máscara que ocultava as feições era feita de modo tão próximo a se assemelhar ao semblante de um cadáver enrijecido que um escrutínio mais detido teria tido dificuldade em detectar o embuste. E contudo, tudo isso poderia ter sido suportado quando não aprovado pelos burlescos foliões em torno. Mas o fantasiado chegara ao extremo de assumir a caracterização da Morte Vermelha. Sua vestimenta estava salpicada de sangue,
sua ampla fronta com todas as feições do rosto, aspergida com horror escarlate. Gente do céu, que intenso! Eu fico, não sei, emocionada só de reler essas partes que eu marquei. Eu vou comentar dessa figura mais tarde, mas eu achei importante ler pra vocês verem. Enfim, o Próspero, ele percebe essa figura que eu acabei de ler pra vocês, e ele fica furioso. Então ele vai até essa figura e tenta matar essa pessoa, esse ser que está lá. Mas ele acaba morrendo. E as pessoas em volta começam a tentar agarrar essa figura. Só que, quando elas vão tentando agarrar, não tem nada ali, absolutamente nada, elas não conseguem agarrar aquilo lá. E agora era reconhecida a presença da Morte Vermelha. Ela entrara como um ladrão na calada da noite. E, um a um, tombaram os festivos convivas nos salões orvalhados de sangue de sua festa. E morreram um a um na posição de desespero em que tombaram. E a vida do relógio de ébano se extinguiu junto com a do último folião. E as chamas dos tripés expiraram, e as trevas e a dissolução da Morte Vermelha estenderam seus ilimitados domínios sobre eles todos. E é desse jeito que acaba o conto. Então, gente, esse conto é extremamente espetacular. É um dos meus favoritos do Edgar, porque sou íntima do Edgar Allan Poe. Chamo ele de Edgar. Eu achei esse conto extremamente profundo, extremamente interpretativo. Assim, você pode ler ele várias vezes e eu acho que em todas as vezes você vai ver algo novo. E ao mesmo tempo ele é muito descritivo, você consegue ter a imagem de tudo que está acontecendo no conto muito bem dentro da sua cabeça. O que é incrível! O Allan Poe, ele descreve muito bem, mas eu achei que nesse conto ele descreveu extremamente bem. A descrição do salão em que a festa estava acontecendo realmente me lembrou uma coisa muito psicodélica, porque são várias cores. E nós também temos os convidados do salão vestidos com roupas extravagantes, o príncipe e a música alta. Então, se você parar pra pensar, é meio que uma festa rave do século XVIII, com música clássica e tudo, só que todo mundo meio louco. E se você parar pra analisar o conto, você vê que as pessoas que estão dentro do castelo, elas praticamente vivem em um mundo paralelo do que tudo que tá acontecendo do lado de fora. Porque do lado de dentro, eles estão extremamente protegidos, ou pelo menos eles achavam que estavam protegidos, e o pessoal do lado de fora que se lasque. O reino inteiro que, nossa, que morra. O príncipe não tava nem aí. E se você parar pra ver, o relógio de ébano, ele é um elemento que obviamente não está lá por acaso. Tem uma hora no conto que o narrador fala que o relógio, ele está encostado na parede oeste, que se eu não me engano, é o lado em que o sol se põe. E isso não é por acaso, obviamente. Os momentos em que as badaladas do relógio começam a soar e todo mundo para e se sente muito estranho, também não é por acaso. É como se essa metáfora do relógio, ela estivesse nos dizendo que apesar deles estarem ali dentro, protegidos, o tempo continuava soando, o tempo continuava passando. Eles não estavam a salvo da ação do tempo. Ou ainda pode significar uma contagem regressiva da vida deles, porque no final todo mundo morre. Cada vez que ele fazia os sons, produzia os sons de cada hora, e todo mundo parava, é quase como se fosse uma contagem regressiva e as pessoas começavam a se sentir estranhas porque a sensação de o meu tempo está se esgotando poderia invadir elas. Esse elemento do relógio eu achei muito bom. Tem N outras interpretações que eu não vou falar aqui para não ficar muito comprido, mas esse conto, ele é todo sensacional. E eu acho também que o título do conto, A Máscara da Morte Vermelha, pode ser tanto pela própria peste quanto pela figura fantasmagórica que apareceu nessa festa dada pelo Príncipe Próspero. Príncipe Próspero. Uma literação de pez. Deixa eu mostrar para vocês a figura do conto, porque cada conto aqui tem uma ilustração. Essa aqui é a figura do conto. Aqui a Máscara da Morte Vermelha, toda enrolada nos panos e tal. Aqui o relógio de ébano. Bom, agora eu vou falar sobre o enterro prematuro. Esse conto, eu achei que fosse uma coisa, mas acabou se revelando outra completamente diferente. Apesar de eu ter previsto o tema do conto, e não consegui prever o jeito que o Edgar Allan Poe ia escrever esse conto, o que foi bem interessante. O narrador do conto do enterro prematuro, antes de começar a contar de fato a história, ele meio que faz uma introdução sobre o assunto do conto, que é o fato das pessoas serem enterradas vivas. E é muito interessante esse trecho que eu marquei aqui. A verdadeira desgraça de fato, a suprema calamidade, a particular, não difusa. Que os extremos macabros da agonia sejam suportados pelo homem enquanto unidade, e nunca pelo homem enquanto massa. Por conta disso, graças sejam dadas ao Deus misericordioso.
Isso ele fala antes de começar a explicar as sensações de ser enterrado vivo. E para começar a fazer isso, ele primeiro traz 4 casos de pessoas que foram enterradas vivas. Ele quer comprovar pro leitor do conto que sim, pessoas são enterradas vivas de fato. E depois que ele termina de contar essas 4 histórias, que são todas diferentes, ele fala da experiência dele, do narrador. Ele nos conta que ele tem uma condição de saúde em que ele sofre de ataques catalépticos frequentes, o que quer dizer que ele aparenta estar morto, mas na verdade ele está vivo, só que ele está num estado de catalepsia. Ele nos conta também que cada vez que ele entra nesses estados de catalepsia e ele consegue ficar consciente durante eles, ele fica refletindo sobre a vida, a verdade e o universo. Passa o seu tempo assim até que o ataque em questão termine e ele comece a ressuscitar. Acaba acontecendo que em um desses ataques catalépticos do nosso narrador, ele tem meio que uma alucinação, mas não dá pra dizer que é uma alucinação, porque você não tem certeza se não aconteceu, porque pode ter acontecido, mas enfim, fica no ar a questão. Essa alucinação pega o nosso narrador pelo braço e mostra uma cena pra ele, que é uma cena que impacta muito o nosso narrador. Olhei, e a figura invisível que continuava a me agarrar pelo pulso fez com que se escancarrassem os túmulos de toda a humanidade, e de cada um se projetou a tênue radiância fosfórica da podridão, de modo que pude enxergar seus receios mais recônditos, e ali espreitar os corpos amortalhados em seu sono triste e solene como um verme. Porém, ai de mim, os genuinamente adormecidos eram em muitos milhões de vezes maior do que aqueles que não dormiam em absoluto. E houve um débil debater. E houve um desassossego geral e triste. E das profundezas das incontáveis covas brotou um farfalhar melancólico dos vestuários dos inumados. E dentre os que pareciam repousar tranquilamente percebi um vasto número que mudara, em maior ou menor grau, da posição rígida e desconfortável em que haviam sido originalmente sepultados. E a voz mais uma vez me disse enquanto eu contemplava: não é mesmo uma visão deplorável? Então é uma cena assim que a princípio é uma alucinação do nosso narrador, mas você não pode dizer que não é, enfim, que impacta ele muito. E ele toma uma providência para isso, que é criar uma cova especial para ele. Ele começa a ter medo que um ataque cataléptico dure muito tempo e as pessoas realmente comecem a achar que ele morreu. Então ele cria um caixão especial para que, caso ele seja enterrado vivo, ele consiga se comunicar com o mundo exterior para avisar: oi, tô vivo. Então ele prepara o caixão e tudo mais. E aconteceu esse ataque cataléptico em que ele acabou sendo enterrado. Só que ele acorda, obviamente, e tá assim tudo escuro, e ele vai procurar uma alavanca em que ele tinha instalado no caixão para ele poder sair dali ou para poder avisar outra pessoa, uma pessoa ali fora em que ele tava ali dentro, mas ele não encontra nada. Ele não encontra nenhum dos aparelhos que ele tinha colocado dentro do caixão para ajudar ele a sair. E obviamente ele começa a entrar em pânico. E ele começa a gritar. E ele grita alto, 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 até que alguém, umas pessoas que estavam passando por ali, conseguem escutar e ajudam ele a sair dali. O que dá tudo certo. Aparentemente ele tá vivo. Depois que ele sai do caixão, é que ele se lembra, ele não estava em casa, ele estava em Richmond, Virgínia, e aconteceu várias coisas. Ele saiu para caçar com um amigo e aconteceu o ataque cataléptico, e as pessoas que estavam lá perto não sabiam que ele sofria dessa condição, então acabaram enterrando ele. E aconteceu depois dele acordar dentro do caixão. E bom, essa experiência a princípio marcou muito, muito fortemente o nosso narrador, que ele mudou de vida. Ele fala o seguinte: há momentos em que mesmo aos olhos sóbrios da razão, o mundo de nossa triste humanidade pode assumir a similitude do inferno. Mas a imaginação do homem não é nenhuma carantes para explorar impunemente cada caverna que ele contém. Ai de mim! A austera legião de terrores funestos não pode ser encarada como puro produto da fantasia, mas como os demônios, em cuja companhia Afrasiab empreendeu sua viagem a jusante do Oxus, eles devem dormir ou irão nos devorar. Devem estar sujeitos ao sono ou nós pereceremos. E é desse jeito que acaba o conto. Então, esse conto do enterro prematuro, ele foi uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque eu encontrei nele um teor quase, gente, a palavra-chave é quase, otimista. Porque depois desse episódio horrível, o nosso narrador, ele viaja e ele tem novas experiências, ele vai para outros lugares e essas coisas. Então parece que o nosso narrador começou a apreciar a vida que ele tinha, ao invés de sentir medo da vida que ele tinha. E, consequentemente, os ataques catalépticos pararam, ou foram gradualmente parando, diminuindo. Parece que tem uma mensagem meio positiva aí, mas é um pouco estranha. Não sei explicar.
Parece que o Paul tá dizendo a vida pode ser boa, mas os monstros ainda existem. Quase esqueci de mostrar pra vocês a imagem desse conto que é bem macabra. É o nosso narrador gritando. Aqui, ó. Ele tá preso e aqui é ele deitado no caixão com as árvores e tudo mais. Então, gente, mês que vem, que vai ser outubro, eu queria fazer meio que um projetinho do mês do horror. Mas como eu não tenho livros de terror aqui em casa, eu vou terminar de ler o Conto de Imaginação e Mistério no mês de outubro, que é isso aqui que falta ler. E eu vou lançando os vídeos dos contos ao longo do mês, como uma espécie de programação do canal pro mês do horror. Então, no próximo mês, eu vou falar sobre o resto dos contos desse livro, que vão ser O Encontro Marcado, Morella, Berenice, Ligeia, A Queda da Casa de Usher, O Colóquio de Monos e Una, Silêncio, Uma Fábula, O Escaravelho de Ouro, Os Assassinatos da Rua Morgue, O Mistério de Maria Rogete, O Rei Peste e Leonizando. Então esses serão os contos que eu vou falar sobre no mês de outubro. Depois eu vou fazer um vídeo só falando dos meus contos preferidos desse livro. E então foi isso. Por favor, deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!